Até agora na confissão de fé, a gente já estudou sobre a Bíblia. O primeiro capítulo foi sobre a Escritura, né? Sobre revelação. A gente já estudou sobre os decretos de Deus, ou as obras de Deus, o caráter dele. A gente já falou sobre o homem, a gente estudou o homem e o pecado. A gente estudou o pacto de Deus com o homem, tanto o pacto de obras quanto o pacto de graça para a nossa salvação. A gente estudou sobre Cristo, o nosso Redentor. E agora a gente entrou, desde o capítulo passado, na verdade, desde o capítulo 10, a gente entrou no assunto da salvação. Então faltou eu colocar aí nessa lista, mas o capítulo anterior, que foi sobre chamado eficaz ou vocação eficaz, também se trata da doutrina da salvação. Então o que a gente vai fazer a partir de agora é passar por esses capítulos um pouco mais rápido, porque a minha intenção é que não entrar em detalhes em cada um deles, mas eu coloquei na aula de hoje o primeiro parágrafo de cada capítulo, só para que vocês entendam o conceito do que é. O que é justificação? O que é adoção? O que é arrependimento? Para que vocês entendam os conceitos, consigam diferenciar um do outro e saber o que a gente está falando quando menciona um e outro. Não só para entender o que significa o termo, mas até porque esses conceitos aparecem na Escritura. Então, quando você, abre em Romanos e vê lá, justificados mediante a fé, portanto, temos paz com Deus. O que é isso? O que é justificado? Ou adotados, ou santificação. É necessário a gente entender o significado de cada um desses termos, porque senão a gente lê na Bíblia e não sabe exatamente do que está falando. Então, meu objetivo é que vocês entendam os conceitos e consigam diferenciar um do outro, para que quando lerem a Escritura e estiver fazendo referência a um deles, vocês entendam, saibam o que está falando. E mais do que isso, vocês consigam reconhecer a obra de Deus, essas obras de Deus na vida de vocês. Entendendo o que é justificação, vocês entendam como eu sou justificado, ou como vocês são justificados. Que ao entender o que significa adoção, vocês entendam como é que Deus ele me adota, me trata como filho e assim por diante. Então, o objetivo é vocês entenderem o significado, só repetindo rapidamente para quem chegou. A gente vai passar um pouco mais rápido agora por esses capítulos que estão aí na tela. Eu vou tentar pegar 3 por domingo, porque a minha intenção não é entrar em detalhes, mas que vocês saibam o conceito, o que significa justificação, adoção, santificação. Vocês consigam diferenciar um do outro e consigam reconhecer essas obras de Deus na vida de vocês. Então, por isso a gente vai passar um pouco mais rápido por esses capítulos. Eu coloquei apenas o primeiro parágrafo de cada capítulo, mas a ideia não é ir com pressa, não é correndo. Se aparecer dúvida, fiquem à vontade, levanta a mão, ou eu sempre também, entre um capítulo e outro, dou espaço para vocês perguntarem, fiquem à vontade mesmo. Porque não adianta eu passar mais rápido também se vocês não entenderem. É que eu não quero entrar em todos os detalhes, apenas explicar o que é, mostrar na Escritura, mas se aparecer alguma dúvida sobre o conceito, ou o que significa aquele texto bíblico, ou se você já ouviu uma explicação diferente sobre aquele versículo, você comenta e aí a gente fala mais sobre isso. Pagou geral? Então aí o assunto de hoje vai ser os 3 primeiros parágrafos da lista, Capítulo 11, 12 e 13, que tratam de justificação, adoção e santificação. Primeiro deles, capítulo 11, sobre justificação. Então eu vou ler o primeiro parágrafo, vocês acompanham a leitura e depois a gente vai conversando sobre ele. Os que Deus chama eficazmente, só lembrando, esse chamado eficaz foi o assunto da semana passada. É o chamado de Deus tirando o homem do seu estado de pecado e levando ele até Cristo para a salvação. Então, o que é vocação eficaz ou chamado eficaz? É quando Deus chama o pecador para a salvação em Cristo. Esses que Deus chama para a salvação, Deus também livremente justifica essas pessoas. Essa justificação não consiste em Deus infundir ou enfiar neles justiça, de forma que eles sejam justos, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar essas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Pode passar? Deus, não lhes imputando como justiça a própria fé,
o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Fé que não tem em si mesmos, mas com o dom de Deus. Deixa eu ver esse microfone aqui. Ok, então a gente tem essa explicação da confissão sobre o que é justificação. A gente já teve várias aulas sobre justificação quando a gente falou dos 5 solas da Reforma, né? 3 deles, somente a graça, somente a fé e somente Cristo, 3 deles são sobre justificação, né? A gente já falou bastante sobre isso, e uma das figuras que a gente usou para falar foi essa aí. Pode passar? Então, eu tentei colocar em forma de um esquema o que a confissão, os nossos catecismos chamam de justificação. Então, justificação é o ato de um juiz. Então, é uma linguagem jurídica, uma linguagem penal. Então, pensa lá no juiz, na bancada dele com o martelinho. Quando ele bate o martelo, é para declarar alguém culpado ou inocente. Justificar é o contrário de condenar. Então, o ato do juiz depois de um julgamento pode ser 2. Ou ele condena a pessoa como culpada, ou ele justifica a pessoa, dizendo, olha, você é justa. Não se achou em você algo para condenar. Você está livre da condenação. Essa é a ideia de um juiz. Ou ele condena, ou ele justifica. Então, quando a gente fala de justificação, a gente está falando de um ato que Deus realiza como juiz. Ou ele condena alguém, ou ele justifica alguém. Então, o que é a justificação? É considerar alguém justo, ou bater o martelo e declarar alguém como justo. Mas, esse ato de Deus, de nos declarar como justos, não tem como base uma justiça que haja em nós. Ele não bate o martelo e diz, você é justo, por algo que a gente tenha feito, ou deixado de fazer. Não é por méritos nossos. É um ato de livre graça. Daí puxar a setinha e colocar no cantinho ali um folhetinho dizendo esse é um ato de livre graça. Não é uma justiça que a gente conquista, é uma justiça que a gente ganha, que a gente recebe, né? Não é uma declaração que a gente mereça, a gente não merece ser declarado justo, mas Deus graciosamente nos declara como justos. Mas como é que é isso? Se Deus é justo, como é que Ele vai declarar um culpado justificado? Porque Ele usa um representante para fazer isso, que é Jesus Cristo. Então, no ato dessa justificação, Deus perdoa os nossos pecados, por um lado, e pelo outro, Ele nos aceita como justos diante dEle. Mas como Ele faz isso se Ele é justo? Porque nós somos pecadores, somos injustos. Como é que Deus vai perdoar os nossos pecados e vai nos aceitar como injustos? Como eu disse, Ele usa um representante nosso, Jesus Cristo. E daí a segunda imagem que a gente usou, eu coloquei 2 cofrinhos ali para tentar representar 2 contas bancárias, e essa foi a ilustração que eu usei com vocês. Pensem em 2 contas bancárias, uma sua e outra de Cristo. A sua conta bancária, ela está no vermelho, está no negativo, está cheia de débito, cheia de dívidas. Dívidas tão altas que você não vai conseguir pagar o resto da sua vida. Então, lembra lá da parábola do credor incompassivo, o sujeito que devia 100 mil anos de trabalho para pagar a dívida dele, ou seja, não ia conseguir pagar nunca. Pensa lá no roubo da Petrobras, lá nos trilhões que foram roubados, é uma dívida que ninguém consegue pagar. Então, essa é a ideia. Você tem pecados que foram tão ofensivos a Deus, você ofendeu um Deus que é tão justo, tão digno, que ter pecado contra Ele já te traz uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você se esforce, o quanto você procure ter uma vida correta a partir de agora, nada disso vai conseguir saldar a sua dívida. Por outro lado, na conta de Cristo, tem um crédito infinito, imenso, eterno. Um crédito que a gente é tanto 0, no final que a gente nem sabe como chamar aquele valor, nem sabe qual valor tem, de tão grande que é esse crédito de Cristo. E por que Cristo tem um crédito tão grande na sua conta? Porque Ele obedeceu perfeitamente ao Pai. Desde que foi concebido na barriga da sua mãe, Ele já viveu em perfeita obediência. Ele não só obedeceu no sentido ativo de cumprir todos os mandamentos, mas Ele obedeceu também no sentido passivo, de receber, de levar sobre si
os nossos castigos. Castigos que ele não merecia, mas ele tomou sobre si por nossa causa. Então é como se a nossa dívida fosse transferida para Cristo. Então daí a setinha vermelha. Nosso pecado ele é transferido para Cristo. Cristo quita essa dívida porque ele sofre a condenação do pecado que era nossa. Ele paga a dívida e ele ainda transfere crédito de justiça para a nossa conta. Então a justiça perfeita de Cristo ela é depositada na nossa conta, como um grande depósito que quita todas as nossas dívidas e ainda sobra o suficiente para dizer, olha, agora eu tenho dinheiro no banco. Agora eu sou justo diante do Pai. Por isso que Deus me aceita como justo. É porque a justiça de Cristo foi colocada na minha conta. Vejam, não é pela minha própria justiça, ou por uma justiça que eu conquistei, não é pelos meus méritos, não é nem porque eu posso dizer assim, não, eu tive fé, é direito meu. Até porque a confissão ressalta que a fé é um dom de Deus, não foi algo que eu consegui desenvolver, mas foi Deus que me deu. Então, a partir do momento em que eu creio em Cristo, que eu confio nele, eu sou perdoado dos meus pecados, porque Cristo paga por eles, e eu sou aceito como justo diante de Deus, porque a justiça de Cristo foi colocada na minha conta. Então, com esses desenhos aí, acho que a gente consegue compreender melhor o que é justificação, ou o que a Escritura chama de justificação. É esse ato duplo de Deus perdoar os nossos pecados e nos aceitar como justos diante dele. E ele faz isso usando o seu Filho Jesus Cristo como nosso representante, oferecendo um sacrifício no nosso lugar, pagando a nossa dívida e ainda transferindo justiça para a nossa conta. Essa transferência, a Bíblia, pelo menos na nossa versão, na tradução que a gente usa aqui na igreja, chama de imputar. Deus, quando vocês lerem então na Escritura, quando a gente vai ver uns versículos daqui a pouco, Deus não imputa as nossas transgressões, quer dizer que Deus não cobra os nossos pecados de nós. Ou ele nos imputar justiça significa nos considerar como justos, ou colocar justiça na nossa conta, né? Então a ideia de imputar é depositar, é fazer valer, é acreditar, né? Essa é a ideia. Então com esses dois desenhos eu tentei colocar de forma mais didática o que significa justificação. Tudo bem sobre o conceito? Eu vou mostrar os versículos bíblicos agora, mas por enquanto sobre o conceito, vocês conseguiram entender o que significa? Esse é o conceito mais complicado, provavelmente. Embora a gente já tenha tido outras aulas sobre ele, continua sendo o conceito mais difícil de entender dentre todos esses aí sobre a doutrina da salvação. Alguma dúvida? Okay. A confissão começou dizendo que aqueles que Deus chama eficazmente, esse Deus justifica. Então lembra, na semana passada a gente falou sobre o chamado eficaz, que é quando Deus chama um pecador para a salvação em Cristo. Essas pessoas que Deus chama, ele justifica elas. E a confissão está afirmando isso com base em Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Então aqueles que Deus chama, ele justifica. Quem Deus escolhe para a salvação e chama essa pessoa, ela ouve a pregação da palavra, o Espírito Santo chama ela internamente em seu coração. Então essa pessoa, a partir do momento que ela crê em Cristo, ela é justificada, ou seja, ela tem seus pecados perdoados e ela é aceita como justa diante de Deus. Próximo versículo, ou vários versículos, Romanos 3, 22 e depois do 24 ao 26. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Vamos parar só nesse ponto aí? Então, esse versículo já está mostrando para nós diversas coisas que a confissão afirmou. Primeiro, que a justificação é um ato de Deus, né? Uma justiça que pertence a Deus, não é uma justiça que a gente conquista. Ele nos justifica gratuitamente, por sua graça, para ser redundante de propósito, para dizer, não é uma justiça de vocês, não é uma declaração de justo que vocês merecem, que vocês conquistaram, mas que Deus deu livre e graciosamente para vocês. E depois, ela é por meio de Jesus Cristo. Depende da obra de Cristo. Porque sem a obra de Cristo,
com uma vida de perfeita obediência e justiça, com um sacrifício perfeito, poderoso para perdoar todos os pecados, não tem justificação. Como é que você vai ser perdoado do pecado? E como é que a justiça vai ser transferida para sua conta se Cristo não atuou e não trabalhou para que esse pecado seja perdoado e essa justiça seja conquistada e então depositada na sua conta? Então, não existe justificação sem obra de Cristo. Então, esses versos já estão apontando isso para a gente. Então, primeiro, é por graça, é mediante a obra de Cristo Jesus, é por meio da fé. E foi exatamente essas três coisas que os solas da Reforma afirmaram. A justificação do homem é somente pela graça de Deus, não é por méritos, não é por obras. Ela é por causa da obra de Cristo, somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, Ele é o Redentor. É somente por meio dele que nós somos justificados. E nós recebemos essa justificação por meio da fé. A fé é o jeito que Deus escolheu de justificar os homens. Então, só nesse versículo aí, Paulo já está afirmando os três solas da Reforma. A justiça de Deus é mediante a fé, é por meio de Cristo Jesus, e versículo 24, e nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Então, somente a fé, somente Cristo e somente a graça. Isso foi o que a gente viu em domingos anteriores. Tá, agora a partir do ponto aí que a gente parou. Deus fez isso, fez o quê? A obra de Cristo, a obra da justificação. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que está dizendo é que, pensa no seguinte: até a morte de Cristo, que carregou todos os nossos pecados, até que esse sacrifício fosse oferecido e os nossos pecados fossem de fato perdoados, Deus teve que ser tolerante com o nosso pecado. Porque o sacrifício de Cristo, ele satisfez a ira de Deus, no sentido de que a justiça de Deus exige que o pecador seja punido, seja destruído. A lei diz claramente: pecou, morreu, o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos merecem ser destruídos, mortos, aniquilados, enviados ao inferno, sofrer angústias terríveis. O nosso pecado merece isso. Até que o sacrifício perfeito de Cristo fosse oferecido, Deus teve que ser tolerante, Deus teve que ter pavio longo, para ter paciência conosco, nos suportar enquanto a gente pecava e merecia, em vez de não nos destruir. Ele teve que se segurar nesse sentido, até que Cristo oferece o sacrifício e a ira de Deus, a justiça de Deus é satisfeita. Todo o castigo pelo pecado é descarregado sobre Cristo. A Bíblia descreve isso como o pai atravessando o seu filho com uma espada, e atravessando ele com uma espada, moendo ele na cruz, para ter a sua justiça satisfeita. Porque a justiça de Deus exige que o pecador seja morto, o pecador sofra. E Cristo sofreu isso em nosso lugar, morreu no nosso lugar. E Paulo diz aí em Romanos 3 que isso foi feito para que o próprio Deus seja justo, ou seja, que a sua justiça seja satisfeita. Porque se ele simplesmente nos livrasse da condenação e dissesse: deixa para lá, vamos passar uma borracha nisso, ele estaria sendo injusto. A justiça dele exige, a justiça perfeita de Deus exige que a condenação seja dada, seja cumprida, que o pecado seja castigado, que o culpado seja condenado. E a partir do momento que ele faz isso em Cristo, ele está sendo justo, mas ele também está sendo justificador daquele que tem fé em Jesus. Ao mesmo tempo que ele se mantém justo, condenando o pecado, mas ele condena o pecado em Cristo e justifica o pecador que crê no Senhor Jesus. Então, com fé no nosso Salvador, em Jesus, nós temos nossos pecados perdoados, nós somos aceitos como justos diante de Deus. E Deus faz isso e ele se mantém justo e se torna justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele salva aquele que tem fé em Cristo, porque a justiça dele foi satisfeita em Cristo. Toda essa é uma linguagem bem complicada, porque a gente, pelo menos quem não é do meio do direito, não está acostumado a usar pensar nessas categorias. Mas pensem nisso como um grande tribunal mesmo. O grande juiz do universo, ele tem que cobrar. A justiça dele exige que a dívida seja paga, que a pena seja decretada e que o pecador cumpra essa pena.
E ele não poderia simplesmente deixar passar, senão ele se tornaria injusto, senão ele seria injusto. Mas no momento em que Cristo cumpre e paga essa dívida, cumpre o castigo, cumpre a condenação, Deus se mantém justo, porque a condenação foi dada, mas ele também é justificador daquele que tem fé em Cristo, porque Cristo sofre condenação em nosso lugar, paga a dívida em nosso lugar, nos livrando-se da condenação e nos livrando do castigo. E aí então Deus bate o martelo e declara: você é justo. Ele olha para nós e diz: você é justo, por causa da justiça do meu Filho, por causa de Cristo. Então nós só somos aceitos diante de Deus por causa da obra de Cristo, porque Deus nos justifica com base na obra de Cristo. É basicamente isso que Paulo está dizendo com palavras difíceis. Romanos 5, 17 e 19. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, está falando de quem? Está falando de Adão. Por meio de um só homem, por meio de Adão, que pecou e trouxe o pecado e a morte ao mundo, por meio do pecado deste homem, a morte veio sobre todos. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Paulo está fazendo um contraste entre Adão e Jesus Cristo. Tanto que ele vai chamar de primeiro e segundo Adão, no sentido de que eles são representantes da sua raça. O pecado de Adão trouxe consequências para toda a raça humana. Então, a desobediência de Adão, o pecado de Adão, trouxe o pecado e a morte a todos os homens. Por outro lado, a obediência de Cristo trouxe justiça, vida e paz para todos aqueles que creem nele, para toda a sua raça de eleitos, para todo o seu povo, para toda a sua igreja. Então, Adão e Cristo são dois grandes representantes do seu povo. Adão traz culpa, condenação, pecado, morte, e Jesus Cristo traz vida eterna, justiça, paz, reconciliação com Deus. Então, esse é o contraste que Paulo está fazendo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça, falando de Cristo, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então é a ideia que por meio da obra de Cristo nós nos tornamos justos diante de Deus. Nós que cremos em Jesus, Deus nos aceita como justos diante dele. Perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos. É isso que é justificação. Gálatas 2,16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. A ideia é de que quando Deus nos declara como justos, Ele bate o martelo e diz: você é justo. Ele não afirma isso ou não nos declara como justos com base em algo que nós fizemos, ou algo que a gente vai fazer. Não é por obras da lei, não é por uma obediência nossa, não é por atos de justiça que vêm de nós mesmos. É por meio da fé em Cristo, porque a justiça pertence a Cristo e é transferida para a nossa conta por meio da fé. Então, nós não somos justificados, não somos declarados como justos diante de Deus por algo que a gente faça, obedecendo aos mandamentos, porque ninguém consegue obedecer. Então, daí a Escritura ensinar também Tiago, por exemplo, diz: se você tropeça em um ponto da lei, você descumpriu toda a lei. Então não adianta você chegar diante de Deus, bater no peito e falar assim: eu nunca matei ninguém. Ah, mas você já furtou, você já tirou o que era do outro, já se apropriou do que era do outro, já desfrutou que é algo que você não pagou, de algo que você pirateou, você trapaceou. Então você quebrou toda a lei, está condenado, embora nunca tenha matado ninguém. Então a ideia, quando o Tiago diz isso, é para dizer: olha, o Deus que ordenou a lei, ele merece obediência completa. E se você tropeça num ponto, você já está condenado. Então, ninguém pode ser justificado diante dele por cumprir uma lei ou outra, né? Então, você não consegue cumprir toda a lei, não perfeitamente. Então, você nunca vai conseguir ser declarado como justo por ter feito alguma coisa, por merecer. É só por meio da fé em Cristo. Por isso que o apóstolo está afirmando aí: o homem não é justificado por obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. O último texto aí? Não, esse era o último.
Então, até aí, a gente falou sobre justificação. Eu consegui deixar claro o conceito para vocês? Vocês conseguiram entender quando a expressão apareceu na Bíblia, em Romanos, em Gálatas? Tudo bem? Ok. Isso. É a ideia de que desejo mal. Isso. Jesus falou em Mateus 5 ou Mateus 6, no Sermão do Monte. Ele falou: olha, vocês ouviram o ensinamento, não matarás. Mas se você odeia seu irmão, você já merece condenação. Se você fala mal do seu irmão, ou xinga ele, chama ele de um nome feio que vai ofender, você já é digno de inferno. Então, a ideia é, você pode não enfiar uma faca no bucho dele, mas se você pensou mal dele, falou mal dele, desejou mal dele, ofendeu ele com suas palavras, você já merece inferno, né? Como você já quebrou o sexto mandamento. A gente às vezes não entende, tá? Como você tirar a vida de alguém. Você pode matar de outro. Isso. Você fere o outro, né? Exatamente. Aí nessa frase que o senhor usou, Nilson, se Deus usasse de justiça, aí justiça no sentido de cobrar o pecador, né? Mas o que a gente viu Paulo dizendo em Romanos capítulo 3 é que Deus usa de justiça, ele continua usando de justiça quando ele castiga o pecado em Cristo. Então a ideia é de que, assim, realmente, se Cristo fosse, quando a gente diz, o jeito da gente comunicar, quando a gente fala, né? Se Deus fosse usar de justiça comigo, eu iria para o inferno. Mas a gente precisa pensar também, isso é verdade, mas a gente precisa pensar também no outro lado, de que Deus usou de justiça comigo, porque Ele cobrou o meu pecado de Cristo. E ao fazer isso, Deus aplicou a justiça dele. Só que quem sofreu as angústias do inferno não fui eu, mas foi Cristo. Então Deus usou de justiça, mas Ele foi ao mesmo tempo justo e Ele também foi justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus se manteve justo, Ele não deixou de ser justo ao condenar o pecado em Cristo. Mas a diferença é que, em vez de condenar o pecado, se ele tivesse cobrado o pecado de mim, ele continuaria sendo justo. Mas ao cobrar o meu pecado de Cristo, ele se tornou, além de justo, justificador, porque ele trouxe para mim o perdão dos pecados e a minha aceitação diante dele por causa da obra de Cristo. Então é importante pensar nesses dois lados da moeda, né? De que eu mereço condenação, e Deus seria, a gente diz assim, né? Deus seria justo se Ele me cobrasse isso e me mandasse para o inferno. Mas a gente tem que pensar também no fato de que Deus foi justo ao não me mandar para o inferno, mas castigar o seu próprio filho com as angústias do inferno, fazer eu descer até o estado dos mortos. Isso Deus foi justo, não é que Ele seria justo, Deus foi justo, porque Ele cobrou a dívida. Ele só não cobrou de mim, cobrou do meu representante, que é Jesus Cristo. E ao satisfazer essa justiça de Deus, eu recebi perdão e agora eu tenho aceitação diante de Deus. Não por algo que eu faça, né? Deus me aceitou porque eu sou bom. Não, porque Cristo já fez tudo que era necessário. Então, é importante a gente nunca se esquecer dessas duas coisas, né? De que Deus poderia ter cobrado isso de mim, mas graças a Deus por isso, Ele cobrou do seu Filho e não de mim mesmo. E assim eu tenho a justificação, né? Assim eu sou aceito como justo por Deus. Sei que é sobre salvação, mas tem alguns salmos 54 que fala assim: Senhor, faz-me justiça pelo teu poder. Eu já escutei várias pessoas falando que a gente não tem que pedir justiça de Deus, sabe? A gente não tem que pedir a Deus que Ele faça justiça sobre nós ou para as pessoas, enfim. Isso a gente não tem que pedir a Deus. Mas vários salmos pedem. Sim. E a Bíblia inteira pede. Como é que é? Essa justiça é o quê? Isso. Entendeu? É que aí justiça ela está sendo usada no sentido de que Deus faz-me justiça. E o contexto ali é o salmista falando dos seus inimigos que estavam perseguindo ele injustamente, que estavam querendo a morte dele, que estavam querendo tirar a fama dele, né, no sentido de
de injuriar ele, né? Acabar com a fama, com o renome dele, falar mal dele, destruir a reputação, a palavra que eu estava procurando, acabar com a reputação dele, acabar com a vida dele. Então ele diz: Deus, faz-me justiça. E até algumas quartas-feiras atrás, antes da gente sair de férias, eu falei sobre aquela parábola da viúva e do juiz iníquo, onde a viúva pede a Deus justiça. E aí eu expliquei que na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando se pede a Deus justiça nesse sentido, quando você tem um adversário, alguém que está querendo te fazer mal, quando você pede a Deus justiça, você está ao mesmo tempo pedindo para Deus te livrar, porque você é inocente, e julgar o miserável que está atrás de você. Então pedir justiça envolve essas duas coisas: pedir: Deus, me livra da perseguição dele, mas faz isso matando ele, faz isso fazendo ele ser condenado, castigado. Então, pedir a Deus por justiça é isso. E eu realmente não sei porque as pessoas dizem: você não pode pedir a Deus por justiça. Claro que a gente pode. A gente é incentivado na Escritura inteira, do Antigo ao Novo Testamento, a pedir a Deus justiça, né? A clamar a Deus por socorro, por livramento, quando a gente está sendo perseguido, maltratado, humilhado. E pedir justiça não é só pedir para Deus nos livrar desse problema, é pedir para Deus tratar com justiça quem está nos fazendo mal, né? Para ele se vingar dos seus inimigos. Porque, e isso até muita gente tem dificuldade com salmos imprecatórios, né? Que são aqueles salmos que o autor está pedindo: Deus, mata mesmo, destrói seus inimigos, maga a cabeça deles na pedra. E a gente tem dificuldade de entender salmos assim, porque a gente perde de vista que quando nós somos crentes em Cristo, se alguém nos persegue, está perseguindo a fé, está perseguindo o Cristo, né? Jesus dizer: olha, se perseguiram a mim, eu vou perseguir a vocês também. O mundo me odeia, por consequência vai odiar vocês também. Então, quando tem uma pessoa que nos persegue, seja no trabalho, na escola, onde for, se alguém nos persegue, nos faz mal por causa da nossa fé, esse é um inimigo de Deus, não é só meu inimigo, né? Eu não posso ter um desejo de vingança pessoal, mas quando a pessoa está atacando os valores da minha fé, quando ele está debochando da minha fé, quando está me perseguindo por causa dos meus valores cristãos, da minha ética cristã, é um inimigo de Deus e tem que pedir justiça mesmo. Deus ou faz ele se converter ou destrói esse miserável de uma vez, né? Tem misericórdia dele, é claro que a gente tem que pedir por isso também. Tem misericórdia, transforma o coração, mas se não for da tua vontade, faz justiça a mim, não deixa que eu fique sofrendo aqui. A gente assiste na TV ou vê na internet irmãos nossos sendo perseguidos em outros países, sendo mortos, sendo torturados. A gente vê lá o irmão sendo decapitados no Egito, lá em TV aberta. E a gente olha um negócio desse e é claro que a gente tem que pedir misericórdia daquele povo, mas são inimigos de Deus. Não pode perder de vista, a gente tem que pedir justiça. Quando a gente vê em Apocalipse, João tendo uma visão das almas dos decapitados, né? É assim que ele descreve. É a forma como, na visão dele, ele viu aqueles justos que já estão na glória, né, que foram mortos por causa da palavra, por causa do testemunho da palavra. Eles foram perseguidos, torturados e mortos por causa da fé cristã. E João descreveu essas almas no céu pedindo ou exclamando a Deus: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai vingar o sangue dos nossos irmãos, o nosso sangue que clama da terra? Então a ideia é de que Deus vai tomar vingança, desde de Abel até o último justo que for morto, Jesus está dizendo, né? Deus vai vingar cada gota de sangue derramada deles, aqueles que foram mortos, né? Desde Abel, que foi morto por seu irmão, até o último crente do mundo, antes do juízo, que for morto por causa da palavra, ele vai ser vingado. Então, pedir justiça é pedir para que Deus traga condenação aos seus inimigos. Então, aí a gente já não está falando de justiça em sentido de salvação, né? Em sentido de justificar o pecador, mas fazer justiça no sentido de livrar o inocente e castigar o culpado. Então, esses dois aspectos estão incluídos. Até em Atos, quando Estevão está pregando antes de ser apedrejado, ele menciona Moisés, Atos capítulo 7. E ele fala assim: Moisés tomou vingança, e a nossa tradução traz assim, Moisés tomou vingança contra o egípcio que estava matando o hebreu. Mas no texto hebraico a palavra que aparece não é vingança, é justiça. Porque justiça envolve as duas coisas, envolve você livrar aquele que está sofrendo a opressão e castigar o opressor.
E quando Moisés viu um egípcio batendo no hebreu, ele pegou uma pedra e matou o egípcio, porque ou era o egípcio ou era o hebreu, né? Tinha um agredindo o outro. Ele foi lá e defendeu, ele fez justiça para o hebreu. E fazer justiça ali é livrar o hebreu de estar apanhando, de ser morto, espancado, mas é castigar o opressor e matar o opressor. Né? E assim por diante. Quando Paulo fala sobre a função do Estado, dos magistrados, em Romanos 13, ele fala, é fazer justiça, é fazer bem ao cidadão de bem, é louvar e elogiar o cidadão de bem e punir o malfeitor. Né? Isso é justiça. É você fazer bem ao cidadão de bem, trazer louvor, né? Tem que incentivar que as pessoas tenham uma vida honesta, justa e piedosa, e tem que punir aquele que faz o mal. E isso é justiça. Quando a gente olha para o nosso país, a gente vê que quem faz o bem não é incentivado de forma nenhuma, e o bandido ele sempre sai livre, ele tem lá 1001 direitos, mais do que o cidadão de bem. E a gente fala, isso não é justiça. A gente fala, a injustiça está invertida, porque esse é o conceito mesmo, né? Se o malfeitor está sendo elogiado, a justiça está torcida, né? E é uma expressão bíblica, torcer o juízo. Quando Deus condena o ato de alguns juízes no Antigo Testamento, dizendo, por meio dos profetas, dizendo, vocês torcem o juízo. Ou seja, vocês fazem mal ao cidadão de bem e fazem bem ao que é mal. Vocês torcem o juízo, a justiça. Então, então respondendo em uma frase a sua pergunta sobre o Salmo 54, sobre outros, justiça nesse sentido não é salvação, como você mesmo começou dizendo, não é uma pergunta sobre salvação. E justiça nesse sentido não é mesmo, não é sobre justificar, é sobre punir o pecador. É o mesmo sentido que o Nilson usou, quando falou assim, Deus, ele seria justo se me condenasse. É dessa justiça que a gente está falando, é punir, é a justiça de punir o pecador. E no caso do salmista, livrá-lo também, né? Seria uma consequência dupla, né? Se Deus destruísse o pecador, ele estaria fazendo justiça ao miserável e também estaria livrando a cara de Davi, porque ele deixaria de ser perseguido. Né? Então, mais alguma dúvida? Pergunta, comentário, história? Tudo bem? Nós estamos caminhando com relação às suas palavras do Senhor. Só a misericórdia de Deus as igrejas permanecerem. Estou falando assim, só a misericórdia, só o amor de Deus, o mundo, a cada dia que passa, eu sou mais velho aqui, o que eu presenciava há 50 anos atrás, eu fico assim, cara, eu fico assustado. Não é que ser humano, a maldade se multiplicou, né? Vou dar um exemplo aqui, como ali um que é policial, como ali hoje o cara comete uma coisa errada aqui, o preso do cara leva o cara tiro, talvez o cara chegue na frente dele, alguém vai e defende. Há 50 anos atrás. Chora as mágoas aí, vai. Há 50 anos atrás, o cara ele pensava para chegar para conversar com você. Ele pensava para chegar, até para conversar com você, ele pensava, vou chegar ali e pensar palavra dos amigos usam uma palavra. Hoje o cara enfrenta, faz o que, chega lá, aparece um advogadinho por cá, o cara chega na frente. Isso. E ainda acusa o policial de abuso de autoridade ainda. A partir de uma situação que daqui a mais 50 anos, eu não sei o que será das igrejas, até das igrejas. Isso vai minando o pessoal, certamente, vai ser decepcionado da situação do nosso país, do mundo, né, do nosso país, não sei se, por causa do que acontece, que é depravação. Ninguém vai mandar sério. A forma como a Escritura nos ensina Na verdade, eu falei para ele, se não for a graça de Deus, se for o misericórdia de Deus, não tem seleção. É só por graça e misericórdia mesmo. A Bíblia fala como que nesses últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né, é o que o Novo Testamento chama de últimos dias,
a maldade ela vai se intensificar, né? Então pensa, sei lá, num gráfico, né? Vai mostrando decorrer do tempo e a maldade vai se multiplicando, vai aumentando. Mas eu acredito que a gente pode ser otimista também, porque da mesma forma que a maldade se intensifica, a Escritura também nos ensina que a igreja cresce. Ela cresce não só exatamente numericamente, mas ela cresce também em alcance. O Evangelho ele chega a lugares longínquos. Então é Jesus dizendo, olha, será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, e então virá o fim. Então a gente não tem os sinais dos tempos, eles não são só sinais de maldade, de perseguição, eles são também, os sinais dos tempos também são positivos. O Evangelho cresce, ele chega a outras nações, ele influencia mais a sociedade. É claro que tem momentos da história que a gente vê isso em altos e baixos, mas a gente vê a igreja avançando, né? O Evangelho avança, o reino de Deus avança. Não é só a maldade que cresce, o reino de Deus também vai avançando e vai se instaurando, se estabelecendo, até que Cristo venha e ponha um ponto final em tudo, né? Ele estabeleça finalmente, plenamente o seu reino e destrua e julgue todo o mal. Então essas duas coisas são verdades ao mesmo tempo, né? Porque eu digo isso porque a gente tem ocasiões e acontecimentos que a gente olha e fica realmente desanimado e fala, esse mundo tá perdido. Ele está realmente perdido, né? Essa sensação tem que arrancar de nós mesmo. Quando a gente vê injustiça, quando a gente vê a justiça sendo torcida, como te falou, a gente fica triste, desanimado, a gente fica injuriado, né? Como pode isso? Mas ao mesmo tempo, embora a gente possa não ver com a mesma frequência, com a mesma intensidade, mas a igreja está avançando, o reino está sendo estabelecido, né? O evangelho tem sido pregado, a igreja tem se desenvolvido, e essas duas coisas são verdades, embora a gente, em momentos, a gente veja mais uma coisa do que outra, mas as duas coisas são verdades, né? As duas coisas são sinais dos tempos nas palavras de Jesus. Quando a gente lê lá Mateus 24, é verdade que ao longo do tempo vai haver guerra, vai haver fome, vai haver peste, vai haver a multiplicação da maldade, o amor vai se esfriar, como Paulo diz a Timóteo, mas a gente também vai ver o evangelho do reino sendo pregado, a gente vai ver a igreja sendo mantida fiel, sempre um remanescente vai ser preservado pela graça e misericórdia de Deus. Pode ter momentos, ventos de doutrina que esvaziam a igreja às vezes, acontecimentos, pecados, escândalos que desanimam a igreja, que deixam os nossos joelhos trôpegos, mas Deus sempre mantém um remanescente fiel. E isso, momentos e momentos da história, né? Que é a mesma... a gente conseguiria ter um judeu no tempo do exílio falando a mesma coisa que o Senhor falou. A gente está vivendo aqui num momento que, há 50 anos atrás, na época do reinado, da glória de Ezequias, quando o reino estava indo bem, a gente conseguia se alegrar, a gente via Deus trabalhando, mas agora Babilônia chegou, destruiu a cidade, quebrou o muro, queimou o templo, nos levou para a Babilônia, está fora da nossa terra. Muitos se desviaram da fé, muitos abandonaram o caminho de Deus. A gente está perdido, né? E aquilo durou durou uma geração inteira, né? Assim, quase 70 anos. Mas até que, pela graça e misericórdia de Deus, o povo foi levado de volta à sua terra. Então, tem momentos que a gente olha e fala assim, Deus os abandonou, Deus... Ele preservou pouca gente, como é que o povo dele vai ficar diante dessa situação? O Elias falando, só eu fiquei dentre os profetas do Senhor, todos estão mortos, o Senhor só me deixou só a mim, eu estou sozinho aqui. Aí Deus vai dar uma chulapada e fala assim, meu filho, deixa que eu cuido da história, deixa que do meu reino, do meu povo, cuido eu sei o que eu faço. Além de você, eu preservei 400 profetas que não se dobraram diante de Baal. Então, não fala do que você não sabe, não. Só me obedece, só faz o que eu estou mandando, deixa que eu cuido, né? Então, a gente tem momentos que a gente fica realmente injuriado, né? E a gente consegue dizer como o Nilson, olha, eu tô aborrecido quando eu olho para a situação. E tem momentos mesmo que Deus parece que ele nos entrega o nosso próprio pecado, ele entrega uma nação ao seu próprio pecado, ele endurece o coração do povo e fala, se mantenham aí nesse caminho e vocês vão ver onde vai dar, vocês vão ver onde isso vai levar vocês. E ele deixa a gente sofrer, deixa a gente
como nação até, como um país, né? Como um grupo, como uma cidade, e deixa o povo sofrer e passar por aflição, mas ele sempre preserva o remanescente. Essas são duas coisas que a gente não pode esquecer, porque senão a nossa esperança se esvai, né? Deus sempre preserva o remanescente, e Deus tem sempre planos de restauração, de conversão, de transformação de um povo, né? Então, a gente pode olhar para a nossa situação atual e dizer, diante de tanta morte, dessa peste de corrupção, de injustiça, a gente pode olhar e falar, tá acabado, não tem jeito. Aí a gente pensa em a eleição que está chegando, e pensa nos candidatos, a gente fala, a gente está lascado, está perdido. Olha para a condição econômica, para a saúde pública, social, a gente fala assim, não tem jeito. Mas Deus, mesmo assim, Deus sempre vai preservar um remanescente, um povo fiel, ainda que seja pequeno em número. E Deus sempre tem planos de restauração, de intensificar o seu reino, de fazer a pregação avançar nesse lugar. Então, o que a gente deve manter a nossa esperança acesa diante das situações como essa é pensar que Deus vai preservar a sua igreja. Podemos ser poucos, mas Deus vai preservar sempre um povo fiel. E por meio desse povo fiel, Deus vai alcançar a nação. Deus vai fazer com que o seu reino aumente, que ele cresça. E isso vai ser por meio de nós, vai ser por meio da nossa pregação, vai ser por meio do nosso testemunho, por meio do nosso amor. A gente não pode perder essas coisas de vista, senão a gente desespera mesmo. E isso tem que, essa chama de esperança tem que arder no nosso coração. Pode ser uma velhinha, mas a gente tem que se lembrar dessas coisas que nos dão esperança. O profeta Jeremias, ele fala exatamente no contexto onde Jerusalém tinha sido arrasada, destruída, onde a nação estava um caos completo, e ele fala, eu preciso me lembrar do que me dá esperança, eu preciso me apegar ao que o Senhor me revelou, que enche a minha esperança, eu preciso me agarrar a isso, senão eu vou me desesperar, eu vou me desanimar da caminhada. Então, essa repulsa nossa pelo como o amor tem se esfriado e a justiça tem sido torcida, esse sentimento que o Senhor colocou, ele tem que estar no nosso coração, porque é uma revolta contra o pecado, contra a consequência do pecado, mas a gente não pode deixar de ter esperança A gente fica muito triste, porque a gente tem tanta felicidade quando você vê uma pessoa vir para a igreja, tanto, parece que muito mais do que naquela época, porque hoje a gente é muito natural. Você bastante vende os bares, as festas, tem tudo diferente lá. Não era assim. Pelo menos esse cara não tinha um pouco ali, mas ele respeitava. Então, quando respeitou os pais, respeitava a família, respeitava onde ele foi criado, do jeito que ele foi criado, hoje até isso. A maioria dos jovens que não sei se a gente. Os pais estão muito preocupados em educar o filho na escola, cursos, outros, lá esquecem de ensinar os filhos a fazer outros. Hoje, quando você vê uma pessoa que caminha, você tem a maior felicidade, você tem mais felicidade do que aquela gente. Hoje são poucos aqueles que parecem que eu larga a gente, porque o povo vive uma vida dessa parte. Você entendeu o que eu acho? Sim. Eu nasci na roça, nasci no Tio Pedro, uma congregação dessa igreja, de 80 metros. Lá me mudaram, porque ninguém quer ficar na roça, não embora com o outro, a maioria que não estava trabalhando. Foi mais caseira, Deus deu a congregação. Mas a igreja, foi pessoas essa igreja há 40 anos atrás, a duração dessa igreja aqui, meu pai estava na roça e mudou na rua. Alugou uma casa e mudou na rua só porque o dia da congregação de não filho. De organização de serviço. Você viu que o povo era envolvido com todo o amor pela nossa. Qualquer coisa que ele mandou. Quando passei muito bem. Não, eu disse, eu vou muito bem. Sim. Tem momentos de altos e baixos mesmo. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê diversos momentos assim, onde o povo de Deus se desviou, esfriou na fé, se entregou à idolatria, se entregou ao pecado, à imoralidade sexual, se entregou
se desviou de Deus completamente. Mas a gente vê sempre Deus preservando o remanescente fiel, e no momento certo, no momento dele, ele fazia alguma coisa para aquele povo se converter, para aquele povo se arrepender do seu pecado, se voltar para ele. Quando a gente lê o livro de Reis, a gente até cansa de ver esse vai e volta, esse vai e volta. Você fala assim, esse povo não aprende, pelo amor de Deus. Mas é porque a gente está lendo de uma vez e perde vista o fato de que aquilo ali são gerações e gerações. E a gente vê uma geração terrível, entrega ao seu pecado, e aí Deus levanta um rei que pega as pessoas e fala assim, vamos servir ao Senhor, vamos arrepender, vamos voltar para Ele, vamos converter. E a gente vê uma mudança completa. E se isso é válido se isso foi válido para a nação de Israel, em alguma medida é válido para uma igreja local também. Tem uma geração, tem momentos na história de uma igreja, de uma congregação, que são terríveis. São filhos de crentes largados para lá, os pais não ensinando os seus filhos, os pais foram fiéis, mas não ensinaram os seus filhos, os filhos foram todos embora, o povo se entregando, o povo se desviando, escândalos que esvaziaram a igreja, vento de doutrina que dividiu a igreja. A gente vê isso acontecendo numa história de uma igreja local, mas o mesmo princípio é válido. Deus sempre mantém um remanescente, e Deus sempre vai, em algum momento, levantar alguém, ou não só um indivíduo, mas às vezes mais do que um, para chamar as pessoas ao arrependimento, à conversão, abandonar o seu caminho de pecado e se voltar para Deus. E a gente tem que orar por isso. A gente tem que clamar a Deus para que faça isso, por nossa nação, por nossa cidade, por nossa igreja local, principalmente, e para que Deus nos use, para que nós sejamos o remanescente fiel e que nós sejamos instrumento de Deus para chamar outros ao arrependimento, à conversão, para chamar outros a dizer, olha, em tempos passados você era fiel, você estava lá na lida da igreja, nos trabalhos, ou em tempos passados os seus pais, os seus avós eram fiéis, não se deixe perder por esse caminho. Então a gente tem que se orar, clamar a Deus por isso e se dispor como instrumentos dele para que isso aconteça, para que ele faça isso por meio de nós. Essa é um incômodo que deve estar no nosso coração, mas ao mesmo tempo deve nos motivar, nos impulsionar a oração, a dependência de Deus, a pedir que Deus nos use como instrumentos para mudar isso, para que isso seja invertido, para que Deus dê uma cambalhota ali, vire do avesso e nos faça abrir os olhos, quanto a essas coisas. E Deus está assistindo, Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que está acontecendo, no momento exato de Deus. Ele certamente não está parado de braço cruzado. Isso. As coisas que ele está vendo, como no passado, mas vai vir tudo. Nós oramos, pedindo a Deus misericórdia, com fé, e isso que faz de acordo com Ele, o agir de Deus. Sim. Sem dúvida, é uma obra dele, A gente é completamente dependente nisso. Se ele não fizer, não é a força do nosso braço que vai fazer. Muito bem, vamos para a adoção então? Sobre justificação, tudo bem? Fechou? Tá. Adoção. O primeiro parágrafo do capítulo sobre adoção diz o seguinte: a todos que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça e da adoção em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, Pai. Eles são tratados com piedade, são protegidos. Pode passar aí. São tratados com piedade, são protegidos, são providos e corrigidos por Ele, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então é assim que a nossa confissão define a adoção. Esse capítulo tem só um parágrafo mesmo, e define a adoção nesses termos. Então, resumidamente, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou, Ele também adota por meio de Cristo e em nome de Cristo. Através de Jesus Cristo nós somos aceitos ou feitos filhos de Deus.
E é importante a gente destacar isso, porque tem muita gente que diz, tem até no ditado popular, eu sou filho de Deus também, ou tem até cânticos, né? O Senhor tem muitos filhos ele tem. Então a ideia é de que Deus, todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus, todos os seres humanos são filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas não necessariamente filhos. Pelo contrário, a Bíblia descreve aqueles que não são crentes em Jesus Cristo como filhos do diabo. Né? Jesus diz isso em João 8, ele está debatendo com os líderes religiosos e dizendo, olha, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e vocês querem fazer a vontade dele. Vocês são mentirosos, vocês são agressivos, homicidas, vocês são filhos do diabo. Então a Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus sem Cristo Jesus. Estamos mortos nos nossos pecados. Um filho pode estar assim? Não. Então nem todos são filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus. Mas sem o Senhor Jesus Cristo, nós não somos filhos de Deus. Somos filhos do diabo. Porque nos entregamos à prática do mal, nos entregamos à prática do pecado, fazemos a vontade do diabo. Então, nesse sentido, somos filhos do diabo e não filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. É por meio da obra de Cristo, né, do que Ele fez por nós, é que nós somos aceitos como filhos de Deus. Somos adotados. Então, essa é a primeira coisa que a nossa confissão afirma. Nós não somos naturalmente filhos de Deus. Nós somos adotados. Então pense no sentido de adoção mesmo, né? Tem um casal que resolve adotar uma criança que não é filho deles, não foi gerado por eles, não tem o sangue, não tem o DNA deles. Você vai lá, pega um estranho, traz para dentro da sua casa e você trata como filho. Ele se torna o seu filho e você ama, cuida, provê, protege, ensina, corrige como se fosse o seu filho. Mas ele não é naturalmente o seu filho. Você o adotou, o recebeu na sua casa como se fosse, e agora você ama aquela criança e trata ela como se fosse sua filha de verdade, como se tivesse sido gerado de você. É adoção, e embora lá no Império Romano a adoção não fosse exatamente igual na nossa cultura, mas o princípio é o mesmo, de você pegar um estranho, colocar dentro da sua casa e o adotar como filho, né? O tratar como filho. Nós também somos estranhos para Deus, nós somos estrangeiros, alienados de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, até que por meio de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Somos trazidos à família de Deus, somos inseridos no povo dele e tratados como família, como filhos. Nós recebemos um novo nome, uma nova história, um novo destino, e essa é a forma de Deus, é um dos atos de Deus ao nos salvar. Ele nos adota. Então essa é a ideia. Vamos ver alguns textos bíblicos mostrando isso para a gente. Pode passar aí. Gálatas 4, versos 4 e 5. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, falando de Jesus Cristo, nascido de mulher. Então, Cristo, ou a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, tomou para si a natureza humana, nasceu no momento que Deus tinha destinado na história. Ele nasceu de uma mulher, como qualquer um de nós. Ele nasceu debaixo da lei, ou seja, obrigado a cumprir os mandamentos de Deus. Para quê? Para que Deus fez isso? Para resgatar nós que estávamos sobre a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então, um dos motivos para Cristo ter se encarnado e vindo ao mundo foi para nos fazer filhos de Deus. Foi para nos fazer receber adoção, para nós sermos adotados, para nós sermos recebidos pelo Pai como filhos de Deus. Esse foi um dos propósitos de Cristo, e isso é graças à obra dele. João 12, no contexto aí diz que Cristo veio para o seu povo, para os que eram seus, falando dos judeus, mas os seus não receberam. Cristo veio, mas ele foi desprezado, rejeitado, difamado, humilhado e por fim o entregaram para ser morto, crucificado. Ele não foi recebido pelos seus, não foi crido, mas para aqueles que o receberam, diz o versículo 12 que está aí na tela, Deus, ou Cristo Jesus, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no nome de Cristo. Esses não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o jeito do evangelista João nos dizer, olha, aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm fé no seu nome, que o receberam como Senhor e Salvador,
esses recebem o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. E a ideia de poder é a ideia de direito, né? Recebem o direito legal até de serem filhos de Deus, serem tratados como filhos de Deus. Mas essa filiação, ela não é uma filiação humana, né? Você não é carnalmente filho de Deus, não é uma filiação como você gerar um filho. Não é por meio de gestação, não é por meio de vontade do homem, é a ideia de vontade sexual mesmo, de quando homem e mulher coabitam e geram um filho. Não é por meio de relação normal, de uma gestação, não é por meio de vontade do homem, é por meio da vontade de Deus. É uma adoção, é um tratar como filho, que é por meio da vontade de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus espiritualmente pela vontade dele. Ele nos trata como filhos, nos recebe como filhos. Nós ganhamos o direito de sermos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Pode passar, Romanos já está aí. Romanos 8,15. Agora o fato de que nós não só somos feitos filhos de Deus, não é apenas um status legal, judicial, mas é também algo experimental, é algo que a gente experimenta, que a gente sente, é algo que nós sentimos que Deus nos trata como filhos, e nós tratamos Deus como Pai, e isso também faz parte da adoção. Essa é uma ação do Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando a ter um relacionamento com Deus de pai e filho, de filho para pai. Então, quando Paulo diz em Romanos 8,15, porque nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, falando do Espírito Santo e a ação dele dentro de nós, por meio de quem nós clamamos Abba, Pai. A palavra Abba em aramaico é pai, ou papai ainda, é mais infantil ainda. É uma das primeiras palavras que a criança aprende. Assim como hoje o filho começa a aprender a falar, ele fala papá ou papai. Quem falava, as crianças que naquela época falavam a língua aramaica, a primeira palavra que elas aprendiam era Abba, né? Papai. É algo bem infantil mesmo. E Paulo está dizendo que nós, por meio da ação do Espírito Santo, aprendemos e tratamos Deus como Pai, e experimentamos esse cuidado de Deus como Pai para nós. E a gente clama a Deus o chamando de Pai. A gente é ensinado a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Somos lembrados de que nós oramos a um Deus que é o nosso Pai. Nós fazemos pedidos de oração a um Deus que é nosso Pai, que nos trata como filhos. Então não é só um direito legal que a gente recebe na adoção, mas é também algo que a gente experimenta. É um sentimento, é uma tranquilidade, é uma confiança de nos achegar a Deus, de entrar na presença dEle, como entrar na presença de um Pai. A gente ora a Deus como uma criança pede algo ao seu pai. E isso faz parte da adoção, faz parte do ato de Deus de nos adotar como filhos. Efésios 3:2. Em Cristo, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. Então, a ideia aí é que, por meio de Cristo, nessa adoção, nós ganhamos acesso a Deus. Esse acesso não existia. Nós não tínhamos um livre acesso a Deus. Existia uma barreira entre nós e Deus. Mas, por meio de Cristo, agora nós somos adotados. Entrar na presença de Deus é sim como entrar na sala do trono do rei, mas é também como sentar no colo do Pai, numa poltrona, num sofá, e fazer pedidos íntimos, pedidos que um filho tem o direito de fazer ao seu pai, e que ele tem não só o direito, como eu disse, não é um direito legal, é uma concessão que o pai dá, né? O pai dá uma liberdade ao filho de falar com ele, de fazer pedidos que o pai não dá para mais ninguém, porque o pai não dá para outras crianças. Então nós temos essa liberdade e um acesso muito livre, muita vontade na presença de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Então essa também é uma obra de Deus, é uma coisa que Deus faz nessa adoção. Salmo 103, verso 13, nós somos tratados como filhos, com piedade, com misericórdia. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aqueles que têm fé, aqueles que temem o Senhor, que são crentes, são servos, Ele trata como filhos. Ele é um pai que tem misericórdia, Ele tem dó, Ele se compadece, Ele tem carinho por nós. Essa é a ideia, Ele nos trata como filhos mesmo.
nós somos também corrigidos por Deus. Um pai corrige seu filho, dá pomada, dá uma varada no filho quando ele peca, quando ele faz algo de errado, quando ele desobedece, quando ele se rebela. E Deus também nos trata assim como filhos, nos corrigindo, puxando a orelha, nos punindo, nos fazendo sofrer, pesando a nossa consciência, nos fazendo lembrar de que a gente pecou, né? Nos abrindo os olhos para isso. A gente desobedeceu, a gente quebrou o mandamento, e Deus às vezes nos faz sofrer com isso, né? Dá varada mesmo, dá palmada, nos disciplina, mas é uma disciplina para aproveitamento, diz o autor de Hebreus. É para que a gente se arrependa, é para que a gente, como filhos, vá lá chorando pedir perdão ao Pai. Então essa é uma obra de Deus em nós também, como Pai, quando nos corrige. Vocês se esqueceram da exortação que é dirigida a vocês como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por ele é repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se vocês estão sem correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A ideia de que Deus corrige quando você peca. Quando você desobedece, quando você se rebela, quando você vive na prática do pecado, Deus vai te corrigir. Deus vai fazer você sofrer, alguma coisa vai dar errada, Deus vai puxar a sua orelha, vai te dar palmada, vai te fazer perceber que você está no caminho muito errado. Para te trazer, mas isso não é para punir, no sentido de castigo, simplesmente um castigo judicial, mas é para abrir os seus olhos, para te fazer voltar. Um pai, ele não bate no filho para fazer o filho sofrer, no sentido de castigar o filho. Ele bate para o filho saber que ele está errado, que ele está desobedecendo, que ele está fazendo errado, que ele precisa mudar o seu jeito de se comportar, o seu jeito de falar, de tratar o pai. E Deus também faz isso conosco. E se a gente está sem correção, isso é um sinal de que a gente não é filho. Então o autor de Hebreus está dizendo, se vocês não estão sendo corrigidos por Deus, vocês estão vivendo na prática do pecado à vontade, sem arrependimento, sem mudança de vida, e Deus não tem corrigido vocês, Deus está entregando vocês ao seu pecado. Vocês são bastardos, vocês não são filhos. Então a ideia é de que todo filho é corrigido pelo Pai. Então os crentes, eles também são corrigidos por Deus e Pai. E quando uma pessoa não tem correção nenhuma, que sem arrependimento, que é um sinal de que não é filho de Deus. Então é isso que o autor de Hebreus está dizendo para a gente. Acho que tem mais um versículo. Romanos 8,17. Isso, esse é o último versículo. Ressaltando o fato de que, como filhos adotados, nós também temos direito à herança. Então essa é a ideia. 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A ideia de co-herdeiros é ser herdeiro junto com Cristo. Se com Cristo a gente sofre, com Ele nós também seremos glorificados. Então a ideia é de que, e isso é muito interessante, embora isso não, pelo menos que eu desconheço, que exista isso na nossa legislação, mas na lei romana, quando alguém era adotado, quando um casal, um pai adotava um filho, e ele já tivesse um filho biológico, o adotado não seria adotado se o biológico não aceitasse. Isso é um aspecto do direito romano naquela época, que o filho ele tinha que assinar junto a documentação. Ele tinha que aceitar dividir a herança com o adotado. Isso é interessante, porque Cristo nos fez herdeiros de Deus. Cristo, como o único filho do Pai, o único gerado do Pai, ele teve que nos aceitar também. Nós somos feitos filhos de Deus por meio de Cristo. É por causa de Cristo, porque antes de tudo Cristo nos aceitou e Ele nos fez filhos de Deus. Lembra lá de Romanos 1, de João 1,12? Foi Cristo quem nos deu o direito de sermos filhos de Deus. A ideia na legislação daquela época, de que o filho tinha que dividir a sua herança. Por isso tinha que aceitar a adoção também. Não era algo só que o pai fazia, mas que o filho primogênito fazia. Ele concedia as partes da sua herança ao adotado. Ele aceitava dividir. Então, por meio de Cristo, nós somos feitos herdeiros de Deus. E somos herdeiros de Deus junto com Cristo. Se a gente sofre assim como Cristo, como ele disse, se o mundo me perseguiu, vai perseguir vocês também. Se o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Se a gente sofre com Cristo,
com Ele a gente vai ser glorificado. Nós receberemos tesouros celestiais como Cristo. Nós receberemos herança em novo céu e nova terra por causa de Cristo e junto com Ele. Nós somos herdeiros de Deus, se somos filhos também. Então essa é a ideia. Se a gente é filho, a gente é herdeiro também. E seremos premiados, recompensados, receberemos tesouros celestiais, né? A Bíblia não descreve exatamente o que é esse galardão, esse tesouro celestial, mas a ideia é de que nós seremos recompensados junto com Cristo, né? Nós seremos também beneficiados com bênçãos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho nesse sentido, que nos aceitou também, nos fez filhos de Deus, nos fez herdeiros de Deus por meio do nome dele. Tudo bem sobre o conceito de adoção? Ficou claro o que é? Conseguiram perceber isso nos textos bíblicos? Podemos partir rapidinho para o último ponto? Vamos lá para a gente encerrar então, santificação. Capítulo 13. Capítulo 13 falava bastante coisa, era muito grande. Então, o parágrafo 1, eu quero dizer, então eu dei uma resumida nele. Por isso que eu coloquei aí resumido, porque não vai estar exatamente igual no livro de vocês, mas eu resumi o parágrafo da seguinte forma. Aqueles que são eficazmente chamados, aqueles que Deus chama para a salvação, esses são santificados. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências, a palavra concupiscência significa basicamente um desejo mau, desejo pecaminoso. Os seus desejos pecaminosos são mais e mais enfraquecidos, são mortificados. E eles quem? Esses que são santificados. Eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu resumi o parágrafo dessa maneira. E com palavras mais simples ainda, o que ele está dizendo é: aqueles que Deus chamou para a salvação, Ele santifica. E isso envolve dois aspectos: mortificar o pecado, né? Diminuir os desejos maus e aumentar os desejos bons, né? Mortificar o pecado e também capacitar para a santidade, para a prática da santidade, para a obediência, para a devoção, para a piedade. Então a santificação ela tem esses dois aspectos, tanto de retrair, diminuir, até mortificar e matar o pecado, mas também desenvolver santidade, amor, desejo por Deus, amor ao próximo, obediência a Deus em geral, zelo pela glória de Deus. Então, a santificação envolve essas duas coisas, né? A mortificação do pecado, mas também o avanço da santidade. Então, é isso que está dizendo. Vou mostrar alguns textos para vocês. Primeiro, Romanos capítulo 6, versos 5 e 6. Porque se nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, falando sobre Cristo. Outra coisa importante é que também não existe santificação sem obra de Cristo. Todo o processo da salvação, todos os atos, todas as etapas da salvação, elas dependem da obra de Cristo. Elas só acontecem porque nós somos unidos a Cristo. Então, tudo que a gente vai ver, todos esses tópicos, esses capítulos que falam sobre salvação na confissão, todos eles vão ressaltar por meio de Cristo, em nome de Cristo. Se você lá ler Efésios capítulo 1, você vai conseguir contar mais de 10 vezes que aparece em Cristo, e nele, falando de que todo o ato de salvação de Deus é por meio de Cristo. Desde a eleição, nós somos escolhidos em Cristo para a adoção de filhos. Somos adotados em Cristo, justificados em Cristo, santificados em Cristo. Então, tudo é por meio da obra do nosso Senhor. Então, se com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza, falando aí do pecado, da corrupção, a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, ou não sejamos mais escravos do pecado. A ideia é que sem Cristo, sem a obra de salvação, somos escravos do pecado. A gente não consegue fazer outra coisa além de pecar. A gente viu isso no capítulo sobre livre-arbítrio. Sem Cristo, o homem não tem liberdade alguma. Ele não tem livre-arbítrio, ele é escravo do pecado. Ele não consegue não pecar. Eu não posso não pecar. Ele não consegue
não desobedecer a Deus. Mas em Cristo, esse pecado, essa corrupção é mortificada, é diminuído, enfraquecido, o corpo do pecado é destruído, na linguagem de Paulo, e nós recebemos o poder de não mais servir ao pecado como escravos. Agora a gente consegue dizer não para o pecado, né? Essa foi uma frase que eu repeti muito também no capítulo sobre livre-arbítrio, no 9. A gente agora recebeu o poder de dizer não para o pecado. O crente, ele pode vencer a tentação, ele pode resistir, ele pode dizer não. Então, essa é uma obra de santificação. O nosso pecado, nossa corrupção, aqueles desejos maus, o pensamento mau, o sentimento mau, a prática má, vai sendo diminuída progressivamente. Então, essa é a ideia de Romanos capítulo 6. João 17 aponta para o fato que a confissão menciona, de que a nossa santificação, ela é, eu acho que, no resumo que eu fiz, eu acabei tirando essa parte, eu acho. Nós somos santificados por meio da palavra. Então, não existe santificação fora da Escritura. Nós somos santificados por meio da revelação de Deus na palavra. Então, quando Jesus ora em João 17, pedindo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, dizendo que a santificação, ela é por meio da palavra. Deus não nos santifica sem a Escritura. Por isso, faz parte da vida cristã, do processo de santificação, leitura, estudo da palavra, meditação na palavra, se lembrar da palavra, decorar a palavra. Não existe santificação sem a Bíblia. Jesus dizendo, Pai, santifica-os na Tua palavra, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Pastor, a questão da santificação, lá de dizer que a santificação não é nada mágico, né? Não tem magia, não tem uma continuidade de separação do pecado e uma reserva de Deus. É um ato comum, porque os evangélicos trazem a santificação como um ponto mágico. Agora eu sou de Deus, magicamente eu sou santo. Pronto, não tem mais. Ninguém sabe explicar a palavra santificação ou santidade. Santidade é aquilo que normalmente você está o tempo todo livrando de pecado, livrando de fazer a obra da carne e se resguardando em Deus. Então é uma ação pura, totalmente comum. É como se uma pessoa que não fosse de Deus e nem acreditasse em Deus, o pai dele deixou um legado cheio de normas de lei, de regra para ele seguir, e ele está seguindo do pai dele aquelas normas de regra. Então, para o pai dele, para aquela família, aquele menino está se santificando, ele está se santificando à medida dele. Então, não tem uma magia. Porque eu me esbarrei a vida toda com o Evangelho, isso de santificar é uma magia, é uma coisa mágica, é uma coisa tipo esotérica, sabe? A pessoa vai lá, vai purificar o camarada, entendeu? A mente dele, vai tornar ele, eu sou melhor do que o outro lá, porque eu sou santo. Não, eu sou santo, eu estou em santificação, e eu me santifico pela palavra, pela Isso. Tem um toque mágico. E o fato de ser pela palavra mostra que existe um meio ordinário da gente ser santificado, né? Não é você disse, não é um passe de mágica. A ideia é de que existe um crescimento, um progresso, né? A santificação é um processo, é um progresso. A gente se santifica mais e mais, assim como a confissão diz que o corpo do pecado ele vai sendo mais e mais enfraquecido e mortificado. Então existe um meio, um jeito, um processo pelo qual eu sou santificado. Isso envolve oração, envolve a escritura, envolve comunhão com os irmãos, que a gente chama, ou que a confissão vai chamar mais tarde, de meios de graça. São os meios ou os jeitos pelos quais eu vou me aperfeiçoando e me tornando mais santo, mais consagrado a Deus. Então, oração, leitura da palavra, sacramentos, o convívio com os outros irmãos, esses são jeitos que já são definidos e revelados na palavra de nós sermos santificados, né? E tem evangelho que inventa outros meios, né? Ele inventa mirabolantes jeitos de se tornarem mais santos. E aí vão querer criar, mexer no cardápio, assim, não, eu vou seguir esse cardápio aqui, eu vou comer isso, não vou comer aquilo, ou eu vou vestir de um jeito, não vou vestir do outro, ou eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Cria meios mirabolantes, achando que eles vão se tornar mais santos, sendo que a palavra já deixou meios muito bem definidos de se tornar mais santos. E então
precisa entender que é pela palavra, né? Não existe santificação sem a palavra. Não é, eu vou inventar um jeito de eu ser santo aqui, eu vou resolver como eu quero me tornar mais santo, como eu quero me santificar. Vou me internar num mosteiro, ficar o dia todo ali, ou quando eu não estiver capinando, eu vou estar orando, né? Isso foi uma atitude, historicamente, isso foi feito, né? Os monges fizeram isso, né? Montaram lá monastérios e se enfurnaram lá e falaram: não, eu vou me distanciar da cidade, lá só tem pecado, eu vou ficar aqui, eu só vou comer o que eu plantar e eu vou passar o dia inteiro orando e copiando a Bíblia e pronto. Essas coisas não, Paulo diz, essas coisas não têm poder nenhum contra a sensualidade, essas coisas não têm poder nenhum para te santificar. Essa coisa de não vejo, não toque, não faça, regras humanas nesse sentido, não tem poder contra a sensualidade. Paulo falou isso num contexto exatamente condenando pessoas que condenavam o casamento, que disseram: não pode casar, não pode comer carne, não pode beber. Pessoas ficam criando regras que a Escritura não dá e achando que vão se tornar mais santas dessa forma, né? Abrindo mão de, só vou vestir o que eu mesmo fabricar. Aí criaram lá o hábito, roupa que chamam de hábito, aquele roupão lá, aquele vestidão que eles mesmo teciam, falavam assim: não, agora eu só vou vestir o que eu mesmo tecer, só vou comer o que eu mesmo plantar. Esse tipo de atitude, Paulo está dizendo, não tem nenhum poder contra a sensualidade, isso não nos santifica. São regras humanas que a gente cria, mas que não tem poder santificador, né? É pela palavra, é fazendo o que a palavra diz, é obedecendo, lendo a palavra, obedecendo a palavra, praticando a palavra. Essa é a ideia. Vamos correr aqui. Colossenses 1:11. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Então, é Paulo descrevendo aí como é que Deus vai trabalhar no povo de Colosso. A ideia de que os crentes, eles vão ser fortalecidos por Deus. No processo de santificação, Deus vai fortalecer os crentes, vai encher eles de perseverança, vai tornar eles mais pacientes, vai tornar eles mais alegres. Muito das coisas que Paulo está dizendo, ele fala falou em Gálatas sobre o fruto do Espírito, né? Sobre como é que o Espírito ele produz fruto em nós, as mudanças e as características que ele produz em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, assim por diante. Então, esse é um trabalho que Deus faz em nós, nos fortalece, promove em nós perseverança, paciência, amor, alegria e assim por diante. É uma obra que Deus faz em nós. 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então agora, com esse versículo, a confissão, e eu coloquei ele aí para demonstrar que há um abandono proposital da impureza. Tudo que a gente viu até agora são ações antes da santificação: chamado eficaz, justificação, adoção. Esses são atos unilaterais de Deus. O homem é completamente passivo nesses atos. O homem não faz nada, o homem só recebe o ato de Deus. É Deus quem nos chama, é Deus quem justifica, é Deus quem adota. O homem não faz nada, né? Até a fé, que é o meio pelo qual Deus escolhe fazer isso, até a fé é um dom, não é desenvolvida pelo homem. Então, todos esses atos até agora, eles foram unilaterais. Deus faz. A santificação não. A santificação Deus faz, mas também existe uma ação do homem, uma ação proposital do homem. Por isso há tantos chamados na Escritura à santificação. Não vai ver um chamado assim: seja adotado por Deus, seja justificado por Deus, porque o homem não faz isso, né? O homem, Deus faz. Agora você vai ver diversas ordens: santifique-se, se purifique, abandone o pecado, porque o homem também atua na santificação. É uma obra de Deus em nós, como a gente viu no verso anterior. Deus vai fortalecer vocês, vai desenvolver em vocês perseverança, paciência, alegria, mas também é uma obra que o homem faz. O homem precisa abandonar o pecado, o homem precisa dizer não ao pecado, resistir à tentação, abandonar a impureza, largar a roupa suja do pecado. Então, a ideia é que nós nos aperfeiçoamos em santidade. O homem também trabalha nesse sentido.
Na santificação, o homem coopera, embora eu não goste da palavra coopera, porque dá a ideia de que Deus não consegue fazer tudo sozinho, mas não é que Deus não consegue fazer e precisa da nossa cooperação. É que Deus decidiu que vai ser assim, de que o homem vai agir. Não é que Deus precise que a gente haja. Se Ele quisesse, Ele poderia, como o Toniel falou, nos santificar num passo de mágica, mas Deus não quis que fosse assim. A justificação é, muito entre aspas, um passo de mágica, no sentido de que é uma ação pontual. Deus justificou, Deus adotou de uma vez por todas. Na santificação, a santificação não é um ato pontual, é um processo no qual o homem trabalha, o homem também faz. Então, Deus poderia nos santificar de uma vez por todas. Glorificou e pronto, aperfeiçoou, tirou todo o pecado para sempre, como Ele vai fazer no último dia, na glorificação. Mas enquanto a gente vive aqui, Deus escolheu esse meio, de que o homem ele vai trabalhar, o homem vai abandonar o pecado, vai ter que lutar contra o pecado, vai ter que resistir à tentação. Então, na santificação, a gente vai ver esse tipo de ordem. Se purifiquem de toda impureza, desenvolvam a salvação, desenvolvam a santificação, a salvação de vocês nesse sentido, lutem contra o pecado, resistam ao pecado até o sangue. Então essa é a ideia, de que o homem se aperfeiçoa também na sua santidade, no seu temor a Deus. É isso que Paulo está dizendo aí em 2 Coríntios 7. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquela afirmação final da confissão de fé é tirada desse versículo aí. Vocês têm que viver em paz com todos. Busquem a santificação. Então é algo que o homem busca, é algo que o homem trabalha, corre atrás, no sentido, ele se esforça, ele se empenha. Busquem a santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. E até em capítulos anteriores, eu citei esse versículo para dizer o seguinte, que foi no capítulo sobre eleição. Quando a gente estava falando de predestinação, o que muitas pessoas pensam erroneamente, tanto para criticar a doutrina da predestinação, como às vezes a pessoa aceita a doutrina, mas entende ela errado, é a pessoa que pensa assim, se eu já estou eleito, então eu posso pecar à vontade. Se Deus já me escolheu mesmo, vou me entregar o pecado de boa, que não vai acontecer nada. Ele já me predestinou mesmo, já me escolheu. E aí uma coisa que eu disse para vocês, até citando esse versículo, é que Deus não apenas escolheu, a confissão afirmou isso, Deus não apenas escolheu quem Ele vai salvar, mas Ele escolheu o meio pelo qual Ele vai levar a salvação até as pessoas. E os meios pelos quais Deus escolheu, faz parte deles a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a pessoa que ela diz assim, eu sou escolhido, sou predestinado, mas ela vive na prática do pecado, ela não se santifica, vai para o inferno enganado, vai para o inferno achando que era escolhido. Porque Deus escolheu a santificação como um meio da salvação, como um jeito de salvar a pessoa. Deus escolheu quem Ele vai salvar, mas Ele escolheu também o jeito de salvar, que é por meio de chamar, justificar, adotar e santificar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o sujeito que ele acha que ele é eleito, que ele acha que ele é justificado, mas ele vive na prática do pecado, vive desobedecendo a Deus, está nem aí para Deus. Ele acha que ele vai ser salvo, ele está enganado, vai para o inferno enganado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso é importante a gente pensar nesse aspecto também. E a confissão cita esse versículo aí no final. Tudo bem sobre o conceito da santificação? Ficou alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Ok? Tá bom. Então, o último slide que eu coloco aí para vocês é um quadro onde eu estou querendo comparar essas três ações de Deus na santificação para que fique clara a diferença entre elas e como elas têm características ou aspectos diferentes, qualidades diferentes. O ato da justificação é um ato judicial. Então você vai pensar em Deus como um juiz. A figura é de Deus como um juiz. Deus justificar alguém é num tribunal bater o martelo e declarar alguém como justo. Aceitar alguém como justo por causa da justiça de Cristo. Esse é um ato judicial, forense, é um ato de tribunal. Deus age como um juiz. Na adoção, esse é um ato familiar, é um ato paternal, é um ato de Deus nos tratar como família, nos receber como filhos, nos tratar como filhos. Então aí a gente já não pensa em Deus como um juiz, mas Deus como um pai, um Deus que nos adota e nos trata
como filhos. Assim como na justificação a gente pensa em Deus como um justo juiz, nos justificando, nos declarando como justos, nos aceitando como justos, em vez de nos condenar, na adoção a gente pensa em Deus como um pai, nos trazendo para a casa dele, nos trazendo para a família dele e nos tratando como um filho, nos dando direitos de filho, nos tratando como filho, nos dando herança. E então nos protegendo, tendo piedade e misericórdia de nós, nos tratando com carinho e cuidando de nós como o pai faz com o filho. Na santificação, a santificação é um ato transformador de Deus. É Deus nos moldando. Aí a gente pode pensar num oleiro com barro, lá o oleiro moldando barro. É Deus nos transformando, mexendo em nós, nos moldando, nos lapidando, até que a gente chegue à semelhança de Cristo, até que a gente esteja conformado à imagem de Cristo. É isso que Paulo fala em Romanos 8. Então, a santificação é um ato transformador de Deus, onde Deus mesmo nos molda, nos mexe, nos quebra e faz de novo. Então, essa é a ideia. Vejam como esses atos de Deus têm características diferentes, mas a Bíblia descreve a salvação com tanta riqueza, né? A salvação é algo tão maravilhoso, tão complexo de ser entendido, que a Bíblia usa diversas ilustrações ou explica a salvação em diversos atos diferentes, em que Deus age com características diferentes, como juiz, como um pai, como alguém que está transformando os seus eleitos, os salvos. Então, a ideia aí é de que esses são 3 atos de Deus, onde ele age de formas diferentes, né? Uma ação judicial, uma ação familiar e uma ação transformadora. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o conceito, sobre algum texto bíblico que vocês viram e ficaram meio... Como assim? O que quer dizer? Conseguem distinguir os três conceitos? Diferenciar um do outro? Ok. Vamos orar então e assim a gente encerra